Pessoal, vamos lá. Quem é que não usa a Laís? Só para eu saber. Quem não usa? Tá, legal. Vocês usam ChatGPT, alguma inteligência artificial no dia a dia de vocês? Legal. Eu costumo dizer, só vou pegar a deixa do Diego aqui, que hoje você não utilizar uma IA dentro do seu pré-atendimento, para mim você está negligenciando o uso de uma inteligência artificial no seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque do mesmo jeito que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência facilita o nosso dia a dia, na nossa comunicação, nas nossas atividades, uma inteligência artificial no seu pré-atendimento facilita a sua conversão e seu atendimento. Por quê? Porque o corretor de imóveis hoje, se você parar para analisar, ele está tecnicamente sem tempo para fazer o que ele precisa vender. Entendeu? Tecnicamente sem tempo para fazer o que ele precisa fazer, que é gerar resultado. Porque o pré-atendimento hoje, com essa geração de lead que a gente tem, ele toma muito tempo do corretor e o corretor geralmente não tem... Vou usar um termo aqui que eu não sei se é o mais apropriado, mas é o que melhor vai me representar nesse momento. Ele não tem educação para fazer um follow-up, para fazer um fluxo de cadência. A gente não foi treinado para ser vendedor. Se você parar para analisar, eu sou vendedor, eu tenho quase 30 anos de mercado imobiliário. Eu não fui preparado para ser vendedor. Eu entrei em vendas porque eu estava quebrado, fudido, precisando de dinheiro. E falaram comigo que mercado imobiliário dava dinheiro. Aí eu falei, porra, quebrado, fudido, vira corretor. E aí eu virei corretor. Depois de um tempo, você aprende que ser simpático, ser legal, não resolve para você ganhar dinheiro nem ser corretor de imóveis. Aí você aprende na porrada que você precisa estudar, que você precisa se desenvolver, que você precisa parar de andar com gente que só reclama, mas isso você aprende fazendo. Hoje o mercado está diferente e hoje a gente tem oportunidade de otimizar tempo para que a gente erre menos ou erre mais, mas corrija mais rápido o nosso erro e consiga se desenvolver melhor. Eu percebo que hoje a gente tem uma clareza maior em relação a isso. Então, eu vejo o corretor de imóveis, em geral, seja um atendente de locação, ou seja um próprio corretor, perdendo muito tempo no pré-atendimento. E eu vou te dar alguns exemplos aqui, eu trouxe alguns materiais que eu vou compartilhar com vocês, que eu, como faço treinamento para corretor, faço treinamento para imobiliária, eu faço cliente oculto. Porque o cliente oculto é a forma que eu tenho de analisar o mercado. Cliente oculto, quem não sabe, eu gero um e-mail fictício e faço um cadastro nas imobiliárias como se fosse um cliente. E passo pela jornada que o seu cliente vai passar dentro da sua imobiliária. Se você nunca fez isso dentro da sua própria imobiliária, eu sugiro que você faça. Porque a melhor forma de você ajustar o seu processo é entendendo como o seu cliente passa pelo processo da sua empresa. Então não é, a minha imobiliária tem processo. Bicho, quem está mandando hoje no mercado não é quem tem boa estratégia. Quem está mandando hoje no mercado é quem tem execução da sua estratégia. Porque se você parar para analisar, o seu corretor, que não faz follow-up, se você perguntar para ele, você precisa fazer follow-up? Ele vai dizer o que para você? Preciso. Se você perguntar, você precisa responder rápido para o cliente? Ele vai dizer, preciso. Você precisa tirar uma proposta de um cliente numa visita? Ele vai dizer, preciso. O diferencial é entre precisar e fazer. Porque o medo de perder a venda, a sobrecarga de trabalho muitas vezes que ele acha que ele tem, a falta de uma direção, de um processo, que impede muitas vezes dele executar o que precisa executar para chegar no resultado que ele precisa. E aí o movimento excessivo confunde as ações, a energia e leva a um não resultado. Então, qual é a moeda hoje? É exatamente, hoje a gente está todo mundo disputando a atenção. Ontem eu vi uma reportagem da Netflix sobre, de um ator que fez agora um filme para a Netflix, e ele falando que antigamente os filmes, ele tinha o epicentro da investigação, do suspense, ou a revelação do meio para o final do filme. E hoje, para que se tenha retenção de atenção, os 5 minutos iniciais do filme já precisa reter a atenção, gerando algum suspense, gerando alguma informação para reter a atenção de quem assiste.
Uma outra coisa que me chamou a atenção, que o filme hoje precisa ser explicado mais de uma vez durante o enredo do filme, porque quem assiste está brigando com a segunda tela, que é o celular, e ele pode não entender o filme e sair, trocar o entretenimento. Então, para que se tenha retenção no entendimento do roteiro do filme, o filme precisa ser explicado mais de uma vez pelos atores. Cara, isso muda completamente a área de cinema, como muda totalmente a área da nossa interação e comunicação com o nosso cliente. Porque mais do que nunca, atenção é o grande desafio que a gente tem hoje. Eu estou aqui discutindo com vocês, atenção é o celular do WhatsApp, é o Instagram que você mexe muitas vezes para estar zapeando um colega, e às vezes você pode perceber que não é por nada, é só porque você reter sua atenção aqui agora é difícil. Você olha o WhatsApp rapidinho e volta. Isso é normal, eu faço isso, você faz isso, e o seu cliente também faz isso. Então, o grande desafio que a gente tem hoje é a atenção e essa nova moeda. E aí eu pergunto, eu me questiono, como reter a atenção de um cliente? Como reter a sua atenção? Você vai me dizer, você tem que ser interessante. Tá bom, como ser interessante? Como ter uma comunicação que faça interesse para você, para que eu consiga reter a sua atenção durante 10, 15, 20 minutos, 5 minutos de apresentação, de 1 minuto de apresentação. Esse é o grande desafio para mim. E está cada vez mais... Eu sempre falo o seguinte, se o cliente tem objeção, não é porque ele não concorda, é porque ele não me entendeu. E ele não me entendeu, não foi porque eu não soube explicar, é porque ele não prestou atenção. Porque ele pode até não concordar comigo, mas ele tem que concordar sobre aquilo que eu disse, não sobre aquilo que ele acha que eu disse. Porque a interpretação hoje sobre aquilo que eu estou dizendo é o maior... como é que eu falo? Maior... Distância, não, como é que fala? Não é distância que eu quero dizer, não. Precipício, não. Abismo, obrigado. Quem falou? Obrigado. O maior abismo entre o que eu falo e aquilo que você entende. Então, vamos lá. Hoje a gente tem leads dispersos, follow-up reativo, follow-up, para quem não sabe, é acompanhamento de cliente e agenda vazia. Eu digo que se eu tivesse hoje dentro de uma imobiliária, a última coisa que eu cobraria do meu corretor seria a venda. A última coisa. O que eu estaria cobrando do meu corretor hoje é agendamento. Estaria cobrando do meu corretor follow-up com o cliente. Estaria cobrando do meu corretor qualquer outra coisa a não ser venda ou locação, ou resultado de locação. Porque a gente sabe que a gente não tem controle sobre isso, mas a gente tem controle sobre as atividades que vão nos levar a essa conversão. Então, uma operação que trabalha de forma inteligente, na minha percepção, ela está fazendo uma boa gestão de funil de vendas, uma boa gestão das atividades que vão gerar essa conversão. E, mais do que nunca, saber fazer antes de fazer é o que garante seu resultado. Eu gosto muito de trabalhar com previsibilidade. E previsibilidade, para mim, é eu saber o que vai acontecer antes de acontecer. Se eu pedir a você para me responder o que você precisa fazer para vender um imóvel, eu ouso em dizer que você vai me responder, mas você vai pensar para responder. E se eu te perguntar mais de uma vez isso, provavelmente você vai responder coisas diferentes toda vez que eu te perguntar. E se você responde de forma diferente toda vez que eu te perguntar, ou se você pensa para me dizer toda vez que eu te perguntar, provavelmente você não sabe fazer o que você disse que você sabe fazer. Você simplesmente faz. Você faz, mas você não sabe fazer. Mas diante da situação, você faz, porque o seu cérebro, diante de uma situação, ele vai reagir para executar aquela situação que você precisa fazer. Quem sabe fazer, faz, não fazendo. Faz no processo. Ele estrutura os passos, ele escreve o que tem que fazer antes. E não existe processo que não é escrito. Muita gente fala que processo é mental, é verbal. Não é. Processo é o que está escrito. Se a sua operação não tem escrito o que o seu time precisa fazer para gerar um atendimento bom, para gerar um agendamento bom, para tirar uma proposta, desculpa, a sua operação ela não tem processo. Mas eu já falei 10 vezes. Se falar resolvesse, nossos pais teriam muito menos problema com a gente na nossa infância. Porque eles falaram muito para a gente não fazer certas coisas
que a gente insistia em fazer. Então não é sobre você falar, é sobre você falar, escrever, treinar, acompanhar, desenvolver. Essa é a forma que a gente tem para atingir o resultado. E é isso que a gente, enquanto empresário, na minha perspectiva, precisa tomar consciência que cada vez mais o nosso desafio não é tomar conta de empresa. Nosso desafio é desenvolver pessoas. Seja ela nossa atendente, seja ela nossa recepcionista, seja ela nosso vistoriador, seja ela nossa análise de crédito, seja ela quem for. O empresário hoje precisa gerir pessoas. E a melhor forma que você tem para fazer gestão de pessoas é fazendo gestão de processo. E a melhor forma de você fazer gestão de processo é você executar junto com o seu time até ele saber fazer aquilo que você quer que ele faça. Ter indicadores, ter previsões, criar KPIs. Essa é a forma que a gente tem. Ficar gerando lead por gerar, ficar conversando com o corretor por conversar, ficar treinando o corretor, atendente, por simplesmente treinar naquilo que você acha que ele precisa fazer. Desculpa, mas isso para mim é perder tempo. E se isso resolvesse, provavelmente nós, empresários, estaríamos muito mais felizes com o nosso time, vendendo muito mais do que a gente está vendendo, tendo resultados muito melhores, e a realidade não é essa hoje no mercado imobiliário. Vamos lá. Vou mostrar para vocês com um print aqui. A imagem não vai dar para ler. Infelizmente não vai dar para ler. Mas eu vou falar para vocês o que é esses prints, depois, se vocês quiserem ter acesso, depois se o pessoal da Laís quiser mandar para eles, pode mandar. São 2 trocas de mensagem de WhatsApp. Essa primeira mensagem que eu estou mandando para vocês, que eu mostro para vocês aqui, é o que é. Eu peço, o cara me faz o atendimento, eu peço mais informações sobre o imóvel. Gostaria de mais informações sobre o imóvel. O cara me responde: estou atualizando as unidades disponíveis e já retorno. Eu fiz uma pergunta, gostaria de mais informações sobre o imóvel. Foi o que eu pedi. Aí ele me responde: estou atualizando as unidades disponíveis e já retorno. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não sei para vocês, mas para mim não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Isso é uma troca de mensagem. E aí ele me fala, apartamento de 3 quartos, 3 dormitórios, 3 suítes, e continua. Ele me pergunta: tem interesse em imóvel pronto ou na planta? Eu falo pronto. Aí ele me responde: temos algumas opções, amanhã envio o link para você ver. 10 minutos depois. E amanhã ele me envia o link. Só que aí, cara... Peraí. Essa mensagem foi trocada na quarta, ele me enviou o link na sexta. E é o mesmo cliente, o mesmo corretor que depois vai dizer que o cliente não responde. Ou que o lead é frio. Né? Ou que o lead é frio. E me manda link. Eu tenho um outro atendimento aqui, que eu troquei mensagem com um corretor. E aí, bicho, uma coisa bem interessante. O cara me mandou 9 links consecutivos de imóvel. E no final ele fala bem assim: veja com calma e se quiser podemos agendar, ok? Estes 2 primeiros são mais antigos e maiores, mas vale a pena. Então, assim, esse é um bom atendimento? Eu vou dizer para você, não sei. Sabe por quê? Porque pode dar certo. Eu sempre falo que o problema nosso não é a gente não saber, é a gente errar e dar certo. Porque quando a gente erra e dá certo, a gente pensa o quê? Que a gente é o quê? Foda. Mas perceba que essa pessoa que está aqui, que é o corretor, ela não está fazendo uma coisa errada de forma consciente. Eu não acredito que um corretor sai de casa falando assim: amor, eu vou sair de casa hoje para perder um monte de venda. Esse cara está fazendo o que sabe fazer. Sabe por quê? Porque ninguém ensinou para esse cara como faz diferente. Porque se alguém tivesse ensinado esse cara como faz diferente, ele estaria fazendo. E aí você vai me dizer bem assim: mas eu já falei para esse cara 50 vezes. Ele não aprende. Mas você falou 50 vezes quando ele errou. Você não ensinou, você deu esporro. E esporro
não ensina. Expor gera negação. O que a sua empresa precisa muitas vezes é ter um processo de treinamento preventivo. Antes do problema acontecer, você desenvolver o seu time. Não adianta você pegar um cara desse aqui e falar assim, é um animal, é um burro. Já falei para não mandar 9 links. Cara, esse cara provavelmente está muito preocupado em quê? Nem em vender, cara, para mim, em perder a venda. Ele está mais preocupado em não perder a venda do que vender. Porque se ele tivesse preocupado em vender, mas é a mesma coisa, mas de uma forma diferente, tá? Ele estaria fazendo uma melhor gestão desse atendimento. Sacou? Então, eu tenho o outro atendimento. O cara me demorou 2 dias para mandar e esse daqui me mandou 9 links. Por que a Laís hoje, dentro de uma operação, ela é eficiente? Porque a resposta é o quê? Imediata. Ela consegue conversar com o cliente, consegue ter critério de envio de links e consegue acompanhar esse cliente. E lembre-se, quanto mais rápido eu consigo falar com esse cliente, mais rápido eu consigo reter a atenção desse cliente e quem retém a atenção gera conversão. E principalmente, o mais interessante para mim hoje da Laís é a casa da Laís, que você faz toda a gestão dos clientes atendidos, dos links enviados, faz gestão do seu estoque versus o que o cliente está buscando. Então, bicho, eu falo o seguinte, gestor que trabalha com opinião provavelmente tem grande desgaste com o time, porque a última coisa que me interessa é a sua opinião. A sua opinião só interessa para você. Você pode observar que quando 2 pessoas ou mais conversam em cima de opinião, dificilmente você consegue ter convergência de comunicação. Porque as pessoas vão tentar o quê? Defender o seu ponto de vista e não resolver o ponto de vista. Nós precisamos trabalhar com dados. Nós precisamos começar a trabalhar com dados. E Casa da Laís te proporciona isso, funil de vendas vai te proporcionar isso, gestão de dados te proporciona isso. Não é se eu concordo ou não concordo com você. É o que o número está apresentando para a gente, nós vamos discutir. E aí, bicho, você consegue mitigar bastante a educação, o desenvolvimento, a conversa com o seu corretor, com o seu atendente, com o seu time de captação, com o seu time de vistoria. Bicho, o jogo muda e você vai ser muito mais feliz quando você começar a entender que dados faz uma grande diferença na sua operação. Então, eu sempre falo assim, vou pegar o caso da Laís, né? Eu não uso Laís ainda. Vou dizer um exemplo aqui, a Laís é caro. Tem muita gente que fala bem assim para mim, Guilherme, Laís é cara. Eu falo, é uma perspectiva. É uma perspectiva. Só que a diferença entre você achar a Laís cara e não usar a Laís é que quando você faz o investimento da Laís, você mensura. Você não usar a Laís, você não está mensurando a perda que você tem. Se você começar a analisar a perda que você tem em conversão de funil, em demora em atendimento, em follow-up, você vai ver que as oportunidades que você perde são muito mais caras do que o investimento que você faz na Laís. E o caro da Laís não é a contratação, até o Diego falou isso, é que as pessoas não entendem que assim como o ChatGPT, você demora a ensinar para ter a comunicação no seu tom de voz, a Laís também é uma funcionária. Não adianta você contratar a Laís, né, Diego, e abandonar, e esquecer. Você precisa todo dia, uma vez por semana, otimizar a ferramenta para que ela seja corrigida e trabalhe no seu tom de voz, na melhor forma que você quer que ela trabalhe, forneça as informações que você quer, trabalhe dentro da sua cultura. É uma funcionária. Só que é uma funcionária que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pede aumento, não enche a paciência e gera volume de resultado para você e, principalmente, você consegue mensurar os atendimentos que você faz. Isso é o mais importante para mim. Você trabalha com dados. Depois eu posso passar para vocês, eu tenho um áudio que eu faço gravação também de ligação, sugiro também que vocês façam isso. Pega um telefone, coloca para gravar e veja o atendimento que o time de vocês fazem. É muito interessante quando você ouve o atendimento do seu corretor, do seu atendente. Se vocês nunca fizeram isso, sugiro que vocês façam. A melhor forma de você ajustar processo dentro da sua operação é você entender como que o atendimento está sendo feito dentro da sua operação.
E aí, para mim, quem entende esse jogo aqui, está ganhando no mercado. No dia que eu entendi os 3 níveis de uma operação, estratégico, tático e operacional, a minha vida, enquanto empresário, ela mudou bastante. Porque, enquanto eu não entendia isso, eu esperava que o meu corretor fosse estratégico, o meu corretor fosse tático, e não entendia que o meu corretor era operacional. Minha atendente é operacional. O meu captador de imóveis, ele é operacional. Então, esperar que o meu operacional faça alguma coisa diferente do que eu pedi ele para fazer é se frustrar e não resolver. Porque quem é operacional? É o corretor. O que o operacional faz? O operacional só executa. O operacional é quem executa o que você pede para executar. O operacional é uma visão de curto prazo. O operacional é o seu corretor, o seu captador, o seu vistoriador de imóveis. São todos operacionais, são executores. Executor, galera, abre aspas, não pensa, fecha aspas. Executor, executa. Executor, o corretor de imóveis, se você falar bem assim, vai ali e capta o edifício Porta. Só que do lado do edifício Porta tem 200 apartamentos do lado esquerdo e 200 apartamentos do lado direito. O que ele vai fazer? Ele vai captar o edifício Porta. Ele vai do lado? Por quê? Porque você pediu para ir aonde? No Porta. E você ficar puto com isso é você se frustrar. Aí você vai dizer assim, mas quando eu era corretor, eu ia do lado. Mas você hoje é corretor? Não. Por quê? Porque você pensou de forma diferente. Você já tinha um pensamento tático ou estratégico. O corretor não. Então, não espere que esse cara... Vão ter alguns que vão fazer isso, mas são exceções. Por isso que eu falo que o corretor ele precisa receber fluxo de cadência pronto, script pronto, follow-up pronto, SLA de passagem pronto. Pronto. O processo pronto. O atendente precisa receber o processo pronto. O captador de imóveis pronto. O vistoriador de imóveis pronto. É responsabilidade da empresa topificar isso num playbook, entregar isso de uma forma clara e específica e treinada para esse cara executar. Esperar que esse cara interprete, pense, não vai dar o problema. E é muito provável que no dia que esse cara ousar fazer diferente, você vai dizer o que para ele? Eu mandei você fazer isso? Por que você não faz o que eu mandei? Olha a merda que fez. Ainda você vai brigar com esse cara porque ele fez alguma coisa diferente. Por quê? Porque ele é um executor. Pensar diferente disso ou esperar que o corretor trabalhe diferente é uma frustração. Então, a sua operação precisa ter recursos para disponibilizar para esse corretor para ele executar. Aí eu lhe pergunto, a sua operação hoje tem fluxo de cadência pronto, estruturado? Escrito, prontinho para esse cara? A sua empresa hoje tem SLA de passagem? Tem gatilho de passagem entre etapa de funil? Pronto, escrito? A sua operação hoje tem script pronto, escrito para esse cara? Quando o cliente disser que está caro, o que ele vai responder? Quando o cliente disser, vou conversar com minha esposa, o que ele vai responder? Quando o cliente parar de responder ele no WhatsApp, o que ele vai responder? Quando a Laís fizer o primeiro atendimento e o corretor pegar esse primeiro atendimento para dar continuidade que a Laís fez, o que ele tem que fazer? Qual é a primeira mensagem que ele vai utilizar? Como ele vai abordar esse cliente? Ele precisa ir no histórico da Laís para saber toda a conversa da Laís? Ele precisa olhar na Laís, lá na casa da Laís, quais foram os links de imóveis que a Laís já disponibilizou para ele? Ele precisa fazer isso? Em quanto tempo ele tem que fazer? Isso está escrito? Se não está escrito, me desculpe. A sua operação ela tem uma falha de processo. E a sua falha de processo vai impactar no seu resultado. Você não está perdendo venda para o seu concorrente. Você está perdendo venda para você mesmo. Você está perdendo venda, com todo respeito, pela sua preguiça ou pela sua ausência de ação na execução do que você precisa fazer enquanto dono. E aí você está terceirizando para o corretor fazer uma coisa que você não quer fazer ou que você acha que ele tem que fazer porque ele é corretor de imóveis e ele tem que fazer. Não tem que fazer, bicho. Não tem. O estratégico é o gerente de vendas, é o coordenador.
é o cara que pensa no time, é um cara que tem visão de médio prazo. O estratégico, eu costumo dizer, bicho, que é o cara que mais se dá mal numa operação. Por quê? Porque o estratégico, o tático, é o cara que está no meio entre o dono e o corretor. Ele é o elo entre o que o dono pede e precisa atender às exigências do corretor. Esse cara precisa de uma atenção, cara. Porque do mesmo jeito que você não foi treinado para ser corretor, alguém é gerente aqui? Você fez curso de gerente? Sim. Você fez? Sim. Então você é uma exceção, parabéns, cara. Mas você fez antes de ser ou depois, durante depois que você fez? Não, antes. Você fez antes? Pô, parabéns. Então você fez carreira. Parabéns. Quem foi também gerente? Você fez curso? Você fez também? Antes de ser gerente? Pô, parabéns também. É mesmo? Que legal, parabéns para vocês. Legal. Na via de... Vocês são exceções para mim. Para mim vocês são haters, na verdade. Não era nem para responder que sim, o filho das putas. Sempre tem os haters aqui, né? Fico puto com isso, cara. Geralmente, não fiz, tem 2 pessoas que fizeram. É, né? A brincadeira à parte, via de regra você também não se prepara para ser gerente. Via de regra você vira gerente. E geralmente o gerente, cara, quando ele vira, como ele foi corretor e foi tão exigente, como é que eu falo? Foi tão cobrado, tão exigido, quando o cara vira gerente, em vez de ele ser o gerente que ninguém foi para ele, ele vira um gerente que todo mundo foi para ele. Então ele também precisa ser treinado, desenvolvido esse cara. E esse cara tem uma visão de médio prazo. Essa pessoa, quem tem que criar, na minha perspectiva, nessa estrutura de 3 níveis, o plano de ação para entregar o resultado da operação, não é o dono e nem é o corretor. É esse cara aqui, ó. Gerente que não sabe fazer plano de ação de venda precisa se desenvolver em outras áreas para me entregar esse plano de ação. Quem é o responsável pela venda é o gerente. Quem precisa me apresentar resultado é o gerente. E, principalmente, quem precisa desenvolver o corretor é o gerente. Só que, para isso, a empresa precisa ter uma cultura de educação. E, principalmente, uma cultura de dados, porque é gerente também que treina corretor naquilo que ele acha que o corretor precisa ser treinado, também é um gerente, para mim, ineficiente, porque o corretor não tem que ser treinado naquilo que o gerente precisa naquilo que o gerente quer que ele treine. O corretor precisa ser treinado naquilo que os dados estão fornecendo que ele precisa ser treinado. O corretor ele precisa, ele faz muita visita, mas não tira proposta. Talvez precise ser treinado em diagnóstico. O corretor tem muito atendimento, mas não gera agendamento. Talvez precise ser treinado em conversão. Então é essa análise de dados que vai nos fornecer a clareza do que o corretor precisa treinar. E estratégico é o dono da empresa, visão de longo prazo, onde que diz que a empresa, para onde a empresa está indo. Aí eu te faço uma pergunta, quem é dono de empresa aqui? Uma pergunta retórica, só para você pensar e analisar sem necessidade de resposta. Provavelmente você fez o planejamento anual da sua operação de vendas. Você tem, 2026 eu quero vender X milhões. Eu lhe pergunto, você pegou o seu resultado, vamos botar que seja 12 milhões. Você pegou 12 milhões e dividiu por 12? 1 milhão por mês? Lhe pergunto, todo mês é igual? Então, se você dividiu igual, tem um ponto de atenção. Segundo, você tem time hoje para vender o que você quer que venda? Terceiro, você tem estoque? Quarto, você tem ferramenta? Quinto, o seu time está treinado, preparado para executar esse seu plano de ação? Então, assim, são perguntas que eu sempre faço para quem é dono, como ele tem a visão de longo prazo, porque meta, para mim, ela não pode ser um delírio do dono. Meta, para mim, tem que ser levantado em cima de dados. E, geralmente, eu não faço meta olhando para time. Eu faço meta olhando para a minha operação e para o mercado. Geralmente, quando eu faço meta olhando para time, geralmente eu faço sempre uma meta menor. Porque você olha para o João, para o Marcelo, para a Larissa, e quem olha para a pessoa, para nome, tem emoção. Quem olha para processo, tem gestão. Então, para mim, tem uma grande diferença em relação a isso. Então, entender estratégico, tático, operacional faz diferença dentro da sua gestão. Funil de venda, para mim, pessoal,
quem não entende de funil de vendas tem um ponto de atenção. E entender funil de vendas é entender. Eu gosto muito de trabalhar com funil invertido. Em vez de trabalhar lead para vendas, eu trabalho venda para lead. Cada etapa de funil dessa, ela tem uma taxa de conversão individual. Lead para atendimento, você tem uma taxa de conversão. Atendimento para agendamento, você tem uma taxa de conversão. E aqui sucessivamente. Tu lhe faço uma pergunta. Lead para atendimento, sua taxa de conversão é quanto hoje? Você sabe me responder? 50, 60, 40, 70? Essa conversão sua é alta ou baixa? Segundo, quais são os principais motivos de não conversão da sua operação? Terceiro, quanto tempo o lead pode ficar em cada etapa do funil? Está parametrizado o seu funil para isso? Se não está parametrizado, você tem um ponto de atenção. Porque provavelmente sua operação hoje tem lead na etapa atendimento 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias. Operação que tem lead parado aqui a 60, 90 dias, tem operação de funil sujo. Locação que tem muito lead parado aqui, tem funil sujo. E funil sujo, lead pra gente é o quê? Lead pra gente é venda. E toda vez que você vê o seu funil cheio de lead, você olha, caramba, meu funil tá cheio de venda perdida, cheio de locação parada. Isso mexe no seu emocional, isso gera desgaste, esse desgaste gera uma ação ineficiente na sua gestão. Então, saber fazer gestão de funil de vendas, para mim, é essencial. E muitas vezes, quem trabalha com venda, o seu corretor não tem lead suficiente descendo para fazer uma venda. Então, minha sugestão que eu faço para vocês é, em vez de você fazer lead para venda, faz o seguinte, eu quero fazer uma venda. Para fazer uma venda, quantas propostas eu preciso fazer? Para tirar uma proposta, quantas visitas eu preciso fazer? Para fazer uma visita, quantos agendamentos eu fiz? Para fazer um agendamento, quantos atendimentos eu fiz? Quantos atendimentos eu fiz? Quantos leads eu recebi? Se você conseguir fazer esse funil invertido, você consegue analisar quantos leads você precisa no topo do funil para fazer uma venda. Olha para cada corretor seu, olha quantas vendas cada corretor seu consegue fazer por mês e analisa a geração de lead que você faz dentro da sua operação. Geração de leads não necessariamente é tráfego. Geração de lead pode ser indicação, oferta ativa, ponto de atendimento, farol que trabalha com lançamento, placa, relacionamento. Então, tudo isso é geração de lead. Então, você precisa fazer geração de lead separado por canal de aquisição. Se você precisa de 500 leads, estou dando um exemplo, para fazer uma venda, 500 leads vão botar 150 de tráfego pago, 100 vai ser de oferta ativa, aí você vai distribuindo isso de acordo com o seu canal de aquisição. E aí, bicho, nessa matemática, você consegue fazer uma gestão de resultado. Eu costumo dizer o seguinte, quem não consegue colocar em uma equação matemática o que ele diz que ele sabe, ele não sabe fazer o que ele diz que ele sabe. Se você não consegue botar para mim numa equação matemática, em número, o que você diz que você sabe, você não sabe fazer o que você diz que você sabe. Porque venda é um jogo matemático, venda é um jogo numérico. Venda não é um jogo de palavras, venda é um jogo de matemática. Então, se você consegue estruturar dentro de um jogo, dentro de um número, você consegue analisar o seu resultado, o seu funil. Então, senhores e senhoras, analisem o seu funil de vendas, analise sua taxa de conversão, analisa os principais motivos de não avanço, olhem para o seu funil de vendas. Parametrizem o seu funil de vendas, que vocês vão ter resultados bem diferentes do que vocês estão tendo hoje. E para eu finalizar, não sei como está meu tempo aí, Diegão. Pode ter. CRM, gente, o que eu mais ouço hoje em dia é dono de empresa dizendo, meu corretor não preenche CRM. Senhores e senhoras, eu posso acolhê-los e acolhê-las dando razão para vocês, e nós vamos morrer abraçado, mas concordando, ou eu posso trazer para vocês uma visão do que é estratégico, tático e operacional. Não é sobre o seu corretor preencher CRM, é sobre sua cultura não ser uma cultura de CRM. Cultura numa empresa não é o que você fala, cultura numa empresa é o que você tolera. A grande diferença da sua operação está na sua cultura.
está em como você faz gestão do seu time. Então, não é se o seu time preenche CRM. E digo mais, o que adianta o seu corretor preencher CRM se não tem nenhum gerente que faz reunião de feedback ou reunião 1 a 1 com esse cara para melhorar a conversão dele com base no CRM? O que adianta o seu corretor preencher CRM se quando você quer saber sobre aquele cliente que você indicou um imóvel para ele, você vai no WhatsApp e pergunta para ele sobre o cliente, não vai no CRM saber como é que está aquele cliente? Porque se você quer saber sobre um cliente, você deveria ir aonde? No CRM. Você vai para onde? Você vai para o telefone, você vai para o WhatsApp. Então, você está educando o seu corretor da forma que você quer que ele trabalhe. Então, o CRM deveria ser o centralizador de todas as informações da sua operação. O seu gestor deveria sentar todos os dias com o seu corretor para analisar funil. O seu corretor, o seu gerente, deveria toda semana fazer uma reunião de 1 a 1 com o seu corretor para entender como é que está os leads que ele está fazendo gestão. O seu gerente deveria fazer uma vez por semana reunião de forecast com o seu time, que é a previsão de vendas, toda segunda-feira, dentro da reunião de kickoff de início de semana, para analisar qual é a previsão que ele tem de vendas naquela semana e não tomar susto na sexta-feira de quantas vendas ele fez ou de quantas vendas ele deixou de fazer. A sua operação deveria ter rituais de gestão. E a base de uma operação, pessoal, é CRM. Se o seu time de locação ou de vendas não utiliza CRM, você pode até ganhar dinheiro, mas você não tem uma empresa. E provavelmente, nos próximos dias, semanas e meses, a tendência é que você saia do mercado. Porque quem não consegue trabalhar hoje com gestão de dados, de informação, o mercado hoje não vai ser mais... não vai mais aceitar uma ingerência numa operação hoje. Então, não é mais se você trabalha ou não trabalha com CRM. É o como você consegue extrair informação desse CRM. Se vocês não trabalham com BI, sugiro que trabalhem com BI. É muito mais barato do que vocês imaginam. Não é caro. Transformar os números em dashboard e vai lhe dar muito mais tomada de decisões assertivas na sua gestão. Então, a gente precisa realmente se profissionalizar, mudar a nossa forma de fazer gestão e parar de culpar corretor ou atendente pelo não resultado. A responsabilidade da nossa operação é do gerente, é do dono. E para finalizar, eu não suporto, eu não converso, eu não me relaciono com gestores que falam mal do time. Honra o teu time, bicho. Honra o teu time. Dono de imobiliária, honre teu gerente. Gerente, honre teu corretor. Corretor, honre teu gerente, honre a sua empresa. O cara que fala mal do time é igual uns ex-amigos que eu tenho, que eu saía para conversar e os caras saíam para falar mal das suas esposas no ciclo de amigos. Um homem que fala mal da sua esposa para um amigo, não honra a sua esposa. Vai falar mal na terapia. Porque com um amigo não se fala mal de quem você vai dormir no final do dia. Para mim, é a mesma relação que você tem que ter com o seu time. Honra teu time, cara. Honra teu time, que é a única forma que você tem de chegar no resultado que você quer, que você precisa, e de gerar valor na sua marca, é com as pessoas que estão ao seu lado. E empresa é gestão de pessoas. Então, espero aí ter contribuído e provocado vocês em algumas reflexões. Mais uma vez, parabenizar a Laís aí por nos permitir nos desenvolver, pensar e refletir sobre as nossas ações. E vamos fazer 2026 um grande ano. 2026, bicho, vamos ganhar muito dinheiro. Uma salva de palmas para vocês e obrigado.